Eu sou o Dr. Aires, estou aqui depois daquele plantãozinho de 12 horas, cheguei na minha casa, tomei aquele café delicioso preparado pela minha esposa e eu quero falar sobre um tema que eu já falei essa semana. Metamizol, dipirona, o nome internacional, né? Da dipirona versus opioides. Vou falar novamente sobre esse tema porque eu descobri aqui no YouTube um meio de comunicação que tem um tempinho maior para falar, né? E é difícil, gente, falar pro TikTok, pro Instagram. Às vezes você se sente mal compreendido ou não compreendido, ou que faltou alguma coisa. Eu não sei se os comunicadores sentem isso também, né? Porque eu tô começando agora aqui na comunicação e tentando entrar nesse meio também, falando um pouco mais. Então eu tô aqui no YouTube, que agora eu descobri que aqui você pode falar um pouquinho mais, né? Criei o canal no YouTube. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse tema, porque medicamentos importantíssimo, né? Para a pessoa, para o ser humano, né? Medicamentos para dor, medicamentos para febre, medicamentos paliativos, né, para aquela dor extrema, para pessoas que estão nos últimos dias de vida. Por que comparar os dois? Porque os dois são amplamente usados, né, no mundo. No mundo, são amplamente usados no mundo. Dipirona proibido nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil é uma febre, né? Às vezes nós temos alguns medicamentos com uso indiscriminado pelas pessoas, venda livre, e tá aí para ser usado, né? E nos Estados Unidos tem os opioides, não é venda livre. Lá também não é venda livre, é venda controlada, como no Brasil. O Brasil tem alguns opioides que é só receita amarela. Tem outros que é receita duas vias, compra ele ali, tá? Mas por que eu quero falar sobre isso? Medicamento mal empregado mata. Medicamento sem você falar com o seu médico, sem ser bem prescrito, ele faz mal também, né? Quem já ouviu falar da febre dos opioides nos Estados Unidos, ali na década final de 90, 2000, no qual está viciou muitas pessoas, se tornaram dependentes, foram à morte porque desses medicamentos, perderam famílias, perderam bens, porque do medicamento opioide, medicamento tão potente, né? E eu quero fazer essa comparação. Por quê? Lá fora eles proibiram a dipirona, porque a dipirona ela provoca agranulocitose. O que é isso? É uma imunossupressão do sistema imunológico de defesa, os glóbulos brancos, né? Os leucocitos, os neutrófilos. A FDA lá em estudos descobriu que imunodeprime essas células e as pessoas estão mais imunes a doenças, principalmente doenças do sistema imunológico, né? Então, assim, lá foi proibido, mas o opioide lá é vendido assim, às vezes indiscriminadamente e tem matado muita gente, muitas pessoas. E aqui no Brasil também tem feito mal para muitas pessoas que usam indiscriminadamente, né? A morfina é um deles, né? A morfina ela vem da papoula, da planta papoula, criaram a morfina, e aí os laboratórios foram sintetizando, foram melhorando, até chegar agora nesses que nós temos hoje: tramadol, a codeína, metadona, oxidona, fentanila, analgésicos, né, que tiram, não são analgésicos, eles são remédios que tiram a dor, porque eles não fazem mais nada além de tirar a dor. Alguns são usados em indução anestésica, relaxantes e por aí vai. São remédios importantíssimos, mas são potentes. São remédios que têm contraindicações assim terríveis e levam à morte. E é o que está acontecendo nos Estados Unidos, a febre dos opioides. E eu já digo, graças a Deus, no Brasil não foi proibida a dipirona. Por quê? A dipirona, ela é boa também. Ela é um analgésico, é um anti-inflamatório, ela age na COX.
ali no seu estômago algumas prostaglandinas que chamamos de COX. Em altas doses, o dipirona funciona como anti-inflamatório. Ele tira a dor, é analgésico para inflamação, edema, muito bom. Ele atua no hipotálamo, que é o centro regulador da temperatura do corpo. Então, o dipirona no Brasil é utilizado, assim, muito utilizado para febre. Então, essa comparação que eu tento fazer, tudo bem que os opioides é só dor, mas eles causam constipação. A dipirona, ela não causa constipação, né? Como eu falei, os opioides só tiram a dor. A dipirona é analgésico, anti-inflamatório, antitérmico. Mas eu quis comparar os dois no seguinte sentido: são altamente usados no mundo. E aí eu quero levar vocês a entenderem que remédio sem prescrição médica é perigoso, mata. Por exemplo, os opioides, eles atuam ali nos receptores direto na célula, quer dizer, eles impedem ali a sinapse, a comunicação, quer dizer, a dor nem chega lá, de tão potente que eles são, a dor nem chega lá. Então, o mecanismo de ação deles são poderosos, só que causam danos terríveis também. Então, perceba uma coisa, desde o remédio mais simples ao mais caro, desde o remédio altamente utilizado e aqueles restritos que também são altamente utilizados, bem utilizado, eles são ótimos, é importante. Mal utilizado, eles podem causar danos. Então, é assim, o médico está aqui para informar, né? Ele estudou para isso, ele conhece desde a produção, a sintetização, o mecanismo de ação, como funciona no seu corpo, o que ele pode fazer de bem e o que ele pode fazer de mal. Porque se todos os remédios fossem bons, né, não ia ter tanta farmácia. Se todo o remédio realmente curasse, não ia virar esse comércio que é hoje, altamente lucrativo, né? Então, quer dizer, o remédio, às vezes, ele não cura, ele remedia, vai colocando o problema para frente. E se você usa eles da forma correta, com prescrição médica, né? Como usar, a hora que usar, a quantidade, dose, tudo certinho, aí eles vão ser mais útil, eles vão direto ao ponto, vão resolver o problema. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui hoje com isso é: não deixe de procurar seu médico, não deixe de falar com seu médico. Do remédio mais simples e mais barato até o mais caro, mais elaborado e potente. Fale com seu médico, porque ele é seu melhor amigo, ele pode te orientar. Então, eu digo sempre no final: meu nome é Dr. Aires, dou dicas de saúde, sigam-me aí.